Olá pessoal, beleza? Está na hora então de nossa segunda aula sobre propriedades magnéticas dos materiais. Bom, na nossa aula anterior nós vimos então que a nossa famosa lei de Ampère para o vácuo, essa lei de Ampère ela tinha que ser modificada, lembra? Para que ela, de forma que ela incluísse núcleos magnéticos, tá pessoal? Núcleos, né? Ou seja, por exemplo, uma bobina com núcleo, né? Então nós vimos então que a lei de Ampère tinha aquele formato clássico, lembra? A circulação do vetor B, a circulação do vetor campo magnético, lembra? Era igual a μ0 vezes I, onde o μ0, lembra? É a permeabilidade magnética do vácuo, tá? Se você tivesse, então, um material, né? Uma bobina, por exemplo, com núcleo, nós vimos então o seguinte, pessoal, nós vimos então que o nosso μ0, lembra? Tinha que ser trocado por μ, né? Onde o μ era o km vezes o μ0, tá, pessoal? O km, lembra? Era quantas vezes o campo magnético, né? E a indutância aumentavam, tá? Então, no lugar então de μ0, você usa μ, que é km μ0, e aí, pessoal, a nossa lei de Ampère, lembra? Para materiais, né? Fica tendo esse formato aqui, lembra? Ó, a circulação do campo magnético é igual a μ vezes I, tá ok, pessoal? Essa aqui é a lei de Ampère, aliás, pessoal, a lei de Ampère, né, corrigida, forma 1. Se você passasse, né, pessoal, ó, o μ dividindo para cá, né, nós chegávamos então nessa forma aqui, ó, que o fluxo, né, que a circulação, né, do vetor B sobre μ vezes dl, né, dl é igual a I. Tá ok, pessoal? E aí esse vetor B sobre μ, a gente então chamou de vetor H, tá ok, pessoal? Então o vetor H, lembra, é aquele vetor, né, é aquele campo magnético, né, que ele não depende do material, lembra? Ele só depende da corrente que está circulando, tá? Ou seja, né, pessoal, se você multiplicar em cruz aqui, ó, o B então vai ser μ vezes H, tá? E aí a nossa lei de Ampère, pessoal, tem uma forma ainda mais simples, né, que é a circulação do vetor H é igual a I. Bom, muito bem, pessoal. Feito isso, galera, o que a gente vai ver então hoje? A gente vai ver que existe também uma segunda forma de você corrigir, tá, pessoal, a lei de Ampère, tá? Agora, pessoal, uma outra forma de você também pensar, pessoal, é a seguinte, veja só. Você pode pensar então que o μ0 vai ser o mesmo, ou seja, o mι0 não vai mudar, tá? Só que no lugar da corrente, né, pessoal, você vai ter então a corrente que vai circular normalmente pelo solenoide, mais uma corrente IS, pessoal, que a gente chama então de corrente superficial induzida, tá? Então veja, ó, aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, uma bobina, tá? Circulando uma corrente I, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Essa corrente I, então, ela produz aqui um campo magnético B0, tá vendo aqui, ó? Aqui no ar ou no vácuo, tá? Vamos supor no vácuo, tá? Agora veja, pessoal, quando você coloca um núcleo aqui, galera, o que vai acontecer, ó? A mesma corrente elétrica vai circular, tá vendo? Ó? Só que agora, né, ó, você vai ter um campo magnético maior, tá vendo? O campo magnético vai aumentar. Essa corrente aqui, tá vendo, pessoal? Ela vai, então, induzir uma corrente aqui, tá vendo, pessoal? Uma corrente IS. Essa corrente IS ela vai aparecer no núcleo e vai se somar essa corrente I, tá vendo? Ó? Por isso que o campo magnético vai aumentar. Tá vendo? Ó? Ou seja, pessoal, ao invés então da gente trocar o μ0 por μ e manter a corrente, a gente vai manter o μ0 e vai trocar a corrente por I mais IS, tá? Onde esse S é a corrente superficial induzida. Tá ok, pessoal? Essa aqui então seria então a nossa lei de Ampère, né? No seu segundo formato, tá, pessoal? Tanto o primeiro formato como o segundo formato, lembra, explicam, né, esse aumento de campo magnético e de indutância quando você coloca um núcleo. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Veja só, a gente viu aqui, lembra? Lá no começo a gente viu então que a corrente, lembra? É a circulação do vetor H, tá vendo aqui, ó? Então a corrente é a circulação do vetor H. E, pessoal, a circulação, pessoal, do vetor M, tá, pessoal? Que é o vetor magnetização, vai dar pra gente a corrente induzida, tá? Essas duas relações são muito importantes, tá vendo, ó? Bom, pessoal, continuando então daqui, ó, nós ficamos então que a circulação de BDL vai ser então μ0, no lugar de I a gente coloca a circulação do vetor H, no lugar de IS a gente coloca a circulação do vetor magnetização. O vetor B então vai ser μ0, né, pessoal, H mais M, tá? Mas veja, pessoal, só que o M, tá, pessoal, ó, a gente faz ele proporcional ao vetor H, tá vendo? Ó, como o M vai somar com H, então o vetor magnetização vai acabar sendo proporcional ao vetor H, e a constante de proporcionalidade, pessoal, vai ser o xm, tá? Que é a suscetibilidade magnética, tá, pessoal? Galera, tentem se lembrar das relações que existem, tá? Lembra, com o vetor D, o vetor E e o vetor P, lá nos dielétricos, tá, pessoal? É mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí, então, você vindo para cá, né, pessoal, se você trocar o vetor M, tá vendo aqui, ó, por xH, então nós ficamos, então, que B é igual a μ0 H mais xH, você coloca, então, o H em evidência, né, pessoal? Então, o vetor B vai ser μ0, 1 mais xmH, tá vendo, pessoal, né? Essa aqui, então, é a nossa forma final, tá?
como o vetor B é Mi vezes H e também é Mi0, 1 mais QCmH, você vai chegar então que Mi0 vezes Km é igual a Mi0, 1 mais QCm. Você corta o Mi0, né? E aí nós ficamos então simplesmente que o Km, né, pessoal, é 1 mais QCm, tá? Ou ainda, né, que o QCm é igual a Km menos 1. Se você colocar um material ferromagnético, por exemplo, que tenha uma constante magnética, por exemplo, 800, tá, pessoal? O QCm, tá? Ou seja, a suscetibilidade magnética vai ser 799, tá? Vai ser uma unidade a menos, tá ok? O Mi vezes I, tá vendo, pessoal? É igual a Mi0, I mais IS, né? Você vai chegar, então, numa relação agora aqui, pessoal, veja, ó, entre a corrente induzida, pessoal, e a corrente real que circula no solenoide, tá vendo? Ó? A corrente induzida vai ser Km menos 1 vezes I. Mas o Km menos 1, né, pessoal, é o QCm, então a corrente induzida vai ser QCm vezes I. Olha que interessante, pessoal, tá vendo? Então, se o Km é 800... o QCm é 799, ou seja, a corrente superficial induzida vai ser 799 vezes a corrente total, que aí somada com a corrente total vai dar 800 vezes, tá, pessoal? Nós sabemos que B é igual a Mi vezes H, tá vendo, pessoal? O H, lembra? Ele é proporcional à corrente, ou seja, o H, pessoal, é como se fosse a excitação do meu solenoide, tá? E o B, tá vendo, pessoal, é o meu, né, é o meu campo magnético, ou seja, o B vai ser a minha resposta, tá? O H é a excitação, o B é a resposta, tá vendo, pessoal? E essa resposta, então, vai depender do material que tiver no meio do solenoide, que tem a ver com o Mi, tá? Portanto, pessoal, veja, é muito importante que você perceba, então, galera, ó, né, como que funciona, veja, um gráfico B versus H, tá vendo, ó, para os diversos tipos de substâncias magnéticas, tá? Vamos, então, comentar como é que isso aqui funciona, pessoal, veja só, ó. Para o vácuo, a gente sabe então que B é igual a Mi0H, né? Então, no vácuo, veja só, pessoal, você vai ter então uma reta aqui passando pela origem, tá? Ou seja, quando o H é zero, o campo magnético dentro do solenoide é zero. Conforme você vai aumentando o H, o campo magnético vai aumentando. Se você diminuir o H, pessoal, o campo magnético também diminui. Quando você desliga, ele volta a ser zero. E se você inverter a polaridade, vai acontecer a mesma coisa, tá? Pessoal, essa flechinha aqui indo e voltando, tá vendo? Ó, indica, tá, ó, que a ida é igual à volta, tá? Tudo bem? Olha lá, e o coeficiente angular dessa reta aqui vai ser o nosso próprio Mi0, tá? Bom, aí, pessoal, o que vai acontecer, pessoal? Lembra? Para os materiais paramagnéticos, lembra? O nosso Km é um pouquinho maior do que 1. Ou seja, o nosso QCm é um pouquinho maior do que 0. Então, essa reta aqui ela é um pouquinho mais inclinada, pessoal. Tá vendo? Né? O coeficiente angular dela é um pouquinho maior. Só que, de novo, ela aumenta e diminui passando pelo zero bonitinho. Ou seja, né? Você ligando o H, você vai ter um B. A hora que você desligar o H, o B volta a ser zero, tá? Para materiais, pessoal, diamagnéticos, lembra? O Km é menor do que 1, um pouquinho menor do que 1, e o nosso QCm é um pouquinho menor do que 0, tá, pessoal? Então aqui também vai ser uma reta bonitinha, tá vendo, ó? Com um coeficiente angular um pouquinho menor, tá, do que no vácuo, tá vendo, ó, né? E passando pelo zero de novo, tá? Vamos lembrar uma coisa importante, pessoal. O material ferromagnético ele tem 3 diferenças fundamentais em relação aos para- e diamagnéticos, tá, pessoal? Primeiro, o Km e o QCm é muito maior do que 1. Ou seja, né, enquanto o Km do paramagnético e diamagnético é só um pouquinho maior, um pouquinho menor que 1, galera, o Km e o QCm de ferromagnéticos é muito maior do que 1. Tá? Pode ser, por exemplo, 1000 vezes, né? Até mais, tá? Então, primeira diferença é essa, tá, pessoal? É gritante, tá vendo aqui, ó? Então, galera, então, enquanto esse coeficiente angular dessas retas aqui, ó, ele é bem pequenininho, tá vendo aqui, ó lá? O coeficiente angular de um ferromagnético, tá vendo, pessoal? Ele é muito maior, tá vendo, tá? Ele é quase vertical aqui, tá, pessoal? Comparado com esses caras aqui, tá? Ele é muito maior. Essa é a primeira coisa, tá, pessoal? Segunda coisa, moçada, ó, ele é variável, tá? Ou seja, pessoal, essa curva de magnetização aqui, pessoal, veja, ó, ela não é uma reta, tá vendo? Ela é uma curva, tá? Então, em cada ponto aqui, você vai ter um Mi diferente, tá, pessoal? Diferente do paramagnético e do diamagnético, que é uma reta bonitinho, tá? Então, cuidado, ó, o Mi dos materiais ferromagnéticos, tá vendo, pessoal? Ele é variável, tá vendo? Que ele varia ponto a ponto, tá? Essa é a segunda diferença. E a terceira diferença, pessoal, que é a mais importante, é a seguinte, veja só, ó. Se você aumentar, tá vendo, pessoal, o H, pessoal, tá vendo, ó, o B aumenta, tá? Perceba que pequenos aumentos de H provocam grandes aumentos de B, tá vendo? Ó, mostrando, né, que o Km do ferromagnético é muito maior, tá vendo, pessoal? Até esse ponto aqui, pessoal, tá vendo? Esse ponto aqui é chamado de saturação, tá vendo, ó? O ponto de saturação, pessoal, significa que se você aumentar o H, tá vendo, pessoal? O B não aumenta tanto, tá vendo, ó? O B aumenta muito pouco, ele fica quase constante, tá vendo, ó? Tá? E o que acontece, pessoal? Se você partir aqui, ó, de um material desmagnetizado, tá vendo, ó? E aumentar o H, tá vendo, pessoal? Se você não chegar na saturação,
Se você começar a diminuir o H, tá vendo, pessoal? O B volta a ser zero, tá vendo? Ó, normal, tá? Agora, o que acontece, pessoal, se você aumentar o H, tá vendo, pessoal? Se você passar do ponto de saturação, pessoal. Se você passar do ponto de saturação, veja só, galera, se você começar a diminuir o H, veja que louco, moçada, ó, o campo magnético ele não volta por esse caminho aqui, pessoal, veja, ó, ele volta aqui por cima, tá vendo, ó? De forma que quando você desligar o H, pessoal, veja, ó, vai existir um campo B aqui, ó, mesmo com o H desligado, mesmo com a corrente desligada, pessoal. Esse campo aqui é o chamado de campo remanescente, tá vendo? Ó? É o campo magnético, né, que fica no material, mesmo você desligando a corrente. Olha que legal, né? Isso é bom porque o material ferromagnético, então, ele se imanta, tá, pessoal? Diferentemente do par do diamagnético, tá? E por ele se imantar, né, pessoal, ele pode ser usado para fazer ímãs, né? E aí o que vai acontecer, pessoal? Veja, aí se você começar a inverter a corrente agora aqui, ó, tá vendo? Ó? O campo magnético vai diminuindo, diminuindo, tá vendo? Ó? E chega uma hora aqui, pessoal, que uma corrente invertida aqui, ó, faz o campo, tá vendo? Ó, voltar a ser zero, pessoal. Essa corrente ao contrário aqui, ó, que faz o campo voltar a ser zero, né? A gente chama então de campo coercivo, tá, pessoal? E depois a partir daqui, pessoal, começa tudo de novo, tá? Ou seja, ó, se você for aumentando a corrente contrária, ele satura de novo. Depois a hora que você volta, tá vendo, pessoal? Ele não volta pelo mesmo caminho, ele volta por aqui, tá vendo? Ó? Ele vai ficar imantado então ao contrário, tá vendo, pessoal? E depois ele volta aqui, né, ó, né, a fechar o ciclo. Tá vendo, pessoal? Então esse ciclo aqui, galera, é chamado de ciclo de esterese, tá? Então, pessoal, cuidado então que o material ferromagnético ele é bem diferente, né, dos materiais para e diamagnéticos, tá? E um último comentário, pessoal, lembra que os materiais ferromagnéticos, tá? Nós temos dois tipos de materiais ferromagnéticos, lembra? Nós temos os materiais ferromagnéticos duros e moles. Vamos lembrar qual é a diferença, ó. O material ferromagnético duro, lembra? É aquele que tem um alto campo remanescente, né, pessoal? E um alto campo de coerção. Tá ok, pessoal, né? Ou seja, né? Geralmente são, por exemplo, os aços, tá, pessoal? O aço, ele funciona assim, tá vendo, né? E o aço, então, ele é usado para fazer ímã, tá? Já os ferromagnéticos moles, pessoal, possuem um campo remanescente, um campo coercitivo baixo, tá vendo? Ó? Então eles são utilizados, tá, pessoal, para fazer núcleos, tá, galera? Núcleos de transformador, né? Núcleos de bobinas, tá, pessoal, né? E aí, podemos citar como exemplo disso aqui, né, pessoal, o famoso ferrite, tá ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa última aula, tá, pessoal, sobre propriedades magnéticas, tá? Muito obrigado, então, por enquanto, e nos vemos, então, na nossa próxima aula de materiais, né, de propriedades dos materiais, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.